Fala, meu povo! Então, estou aqui no Colégio Cotemig para mais um vídeo em nosso canal, discutindo sempre assuntos atuais e de suma importância, como, por exemplo, responder se os Estados Unidos são donos de um pedaço de Cuba. Então, vocês vão ver daqui a pouquinho a resposta, que é tremendamente complexa. Antes, agradecer ao colégio, que além de me ceder o espaço, patrocina o nosso canal e aonde eu trabalho há 17 anos. Colégio que está com o novo ensino médio ainda mais preparado para receber o seu filho, preparando ele para o ensino médio, para o Enem e também para o mercado de trabalho. O problema tem início em 1898, quando Cuba, com a ajuda dos Estados Unidos, que estão ali logo acima, consegue a independência da Espanha. Em agradecimento aos norte-americanos, o governo cubano assinou um arrendamento, tipo um aluguel, de um pedaço da ilha para os Estados Unidos, sem prazo de validade, pagando somente $4.085 anuais. Então, como Cuba agradeceu aos Estados Unidos pelo apoio em sua independência, dando a eles um pedacinho ali da ilha, uma baía. Toda baía é um local extremamente estratégico para os Estados Unidos alugarem e permanecerem ali por tempo indefinido. E assim foi, sem nenhuma grande polêmica, sem nenhum problema, já que Cuba estava extremamente satisfeita ali, caminhando como um país independente. Tudo começa a piorar em 1959, quando uma revolução liderada por Fidel Castro e Che Guevara toma o poder no país, em Cuba, e instaura um regime socialista muito próximo da União Soviética, em plena Guerra Fria. Inclusive, em 62, tivemos um dos pontos máximos dessa disputa Estados Unidos versus soviéticos, que foi a crise dos mísseis em Cuba. Ponto que quase gerou uma terceira guerra mundial. E aí, o que aconteceu? O Fidel Castro, ele se recusou, a partir do momento que ele virou líder, a receber o aluguel dos Estados Unidos. Então Cuba mandou um recado: nós não aceitamos mais o dinheiro Yankee pelo aluguel daquele pedaço em Guantánamo, até porque era um valor completamente irrisório. Por outro lado também, em momento algum, Cuba tentou retomar o território militarmente, até por questões óbvias, pela disparidade de poder militar entre Cuba e Estados Unidos. Nem com apoio soviético, Cuba meteu a cara e tentou retomar Guantánamo, até porque ela foi cedida aos Estados Unidos por um acordo entre países. Então, os Estados Unidos não roubaram o pedaço, ele foi cedido amigavelmente a eles. Então, Guantánamo entrou ali num limbo jurídico. Guantánamo, a partir de então, não era mais de Cuba, ocupada pelos norte-americanos, como também não era território americano. Então, após os atentados de 11 de setembro, a administração Bush, ela usou desse local, desse subterfúgio de ser um pedacinho ali que fugia das leis americanas, não era território americano, era uma espécie de um comodato, um arrendamento, como também era uma região que não era cubana. Então o Bush, em 2002, a sua administração mandou criar, dentro da base naval americana em Cuba, centros de detenção de prisioneiros. Na ideia da administração Bush, o prisioneiro que fosse levado a Guantánamo, ele não seria protegido nem pelas leis humanitárias norte-americanas e nem pela Convenção de Genebra,
na visão da administração Bush, já que ali não era um país, não era um território, né? Era uma espécie de um aluguel. E aí ele começou a levar para lá prisioneiros ligados à Al-Qaeda e também ao Talibã. Então, Cuba, Guantánamo e os centros de detenções de lá começaram a receber prisioneiros vindos das ocupações americanas no Iraque e no Afeganistão. Qual é o problema disso? Não sou a favor de bandido, mas o que os Estados Unidos criaram foi um lugar onde você levava para ali uma série de cidadãos e eles ficavam ali indefinidamente 5, 10, 15, 20 anos sem nenhum tipo de julgamento. Então, eu não acho que seja uma coisa correta e nem humana você prender alguém, torturar, já que inúmeros casos de agressões, de fome, de sede. Cuba é uma região, está em uma região tropical, muito calor. A própria CIA confirmou que praticava lá determinados atos para forçar o prisioneiro a confessar ou a contar alguma coisa, procedimentos completamente proibidos dentro dos Estados Unidos, como mergulhar o cidadão na água, espancamentos. Então os americanos criaram uma região onde tudo podia, principalmente esse tipo de tortura contra pessoas que não tinham como se defender. Então eu acho que se o cara for terrorista e isso for comprovado, que ele fique preso, que ele cumpra a sua pena, enfim. O que não pode é você criar um limbo jurídico para onde levar pessoas que não vão ter ali nenhum tipo de julgamento, nenhum tipo de defesa. Evidentemente, dos 775 prisioneiros que chegaram a ficar em Guantánamo, obviamente vários deles eram inocentes, não tinham envolvimento com esses grupos terroristas. Então você não pode ser um país democrático que é a favor dos direitos humanos e fora do seu país você praticar esse tipo de coisa. E aí, em 2004, vazaram fotos do que os americanos faziam em Abu Ghraib, prisão iraquiana, e aí, evidentemente, isso respingou em Guantánamo. E aí a própria Suprema Corte norte-americana, que foi provocada, ela deliberou que os prisioneiros de Guantánamo devem sim ser tratados, no mínimo, como a Convenção de Genebra, que exige um tratamento humanitário aos seus prisioneiros. E aí o Barack Obama assumiu. Quando o Barack Obama assumiu, Guantánamo tinha 240 presos e aí ele prometeu que a prisão seria fechada, coisa que até hoje não aconteceu. Mas pelo menos ele foi ou libertando os prisioneiros ou transferindo para países onde eles pudessem realmente ser julgados, se defenderem, se culpados presos, se não liberados. Quando o Trump assumiu, a Guantánamo ainda tinha 41 prisioneiros. Ele até fez aquelas bravatas dele de que iria ampliar o número de prisioneiros, mas ele acabou não caindo nessa besteira. E Guantánamo hoje ainda comporta 39 prisioneiros que estão ali à disposição de tribunais militares, mas evidentemente são tribunais de exceção. Você não pode colocar militares, forças armadas para julgarem determinados suspeitos, é uma coisa que não faz muito sentido. E um desses presos é o Khalid Sheikh Mohammed, que é considerado um dos mentores do 11 de setembro. Cidadão esse extremamente perigoso, cidadão que realmente deve permanecer preso em Guantánamo, mas que tem que ser julgado, tem que ser colocado contra ele as provas do seu envolvimento, que me parecem claras. Então, não é que eu estou aqui defendendo
esse ou aquele cara. Nós estamos aqui simplesmente defendendo que todo ser humano possa ser julgado, condenado ou absolvido. Tanto é que o Barack Obama mesmo disse: Guantánamo se tornou uma propaganda de radicais islâmicos contra os Estados Unidos e o mundo ocidental. Então, você acreditar que Guantánamo é uma ferramenta contra o jihadismo, na verdade é o contrário, né? Guantánamo se tornou uma ferramenta do jihadismo contra os Estados Unidos, já que ali dentro prisioneiros são forçados a praticarem barbaridades, sem banheiro, sem água, enfim. Demorou? Vamos ver como é que vai ficar essa região diferente do mundo, meio que um limbo jurídico. Fica com Deus, todo mundo. Abraço do Clebinho.